E, né? Tá gravando. Bom dia para todo mundo. Nós estamos começando o treinamento de metodologias ou técnicas para análise e solução de problemas. As ferramentas da qualidade, nós vamos incluir, são 7 ferramentas da qualidade. Vocês vão entender depois, daqui a pouco, o que que é, qual a diferença e tudo. Mas eu vou trabalhar não só com as ferramentas da qualidade, porque eu acho elas poucas. Tem muitas que estão muito além, tá? E passou. Nós usamos essas ferramentas, essas metodologias, essas técnicas para planejar, para melhorar a gestão, para resolver problemas, para várias coisas, tá? E essas metodologias nos ajudam a conseguir melhores resultados e a melhorar continuamente, que é o objetivo da gente na qualidade, é melhorar continuamente. Nós estamos sempre buscando melhorar. E, mas acontece que mesmo querendo melhorar, sempre temos problemas. Problemas existem. Sabe quando que problema deixa de existir na nossa vida? Quando a gente morre. Minha mãe não tem mais problema, ela morreu, sabe? Eu ainda tenho problemas. E todos nós temos problemas, tanto nas empresas como na vida pessoal. E se não tivesse problema, talvez não precisasse de tantos funcionários, talvez pudesse ser menos pessoas trabalhando, tá? E então, mas o que que é problema? Problema é qualquer coisa que é indesejável, tá certo? Problema para gente é alguma coisa que você não tá, não, é indesejável de alguma maneira. Então, tem uma coisa que aconteceu que você acha que não deveria ser daquele jeito. É um resultado indesejável de alguma coisa, não só do trabalho, mas de alguma coisa. Então, isso é um problema. E sempre que tem um problema, nós podemos usar alguma técnica, alguma metodologia para solucionar esse problema de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, de uma forma mais tranquila. Então, as metodologias são muito boas na nossa vida. E nós vamos aprender algumas delas e vamos falar sobre outras, tá? Algumas técnicas que existem é, é, na. Isso aqui tá, tá tampando. Vocês estão vendo aí um verdinho que tá, você está compartilhando a tela, tá aparecendo na. Agora eu consegui subir ele. Então, eu consegui subir. Então, nós temos algumas metodologias. Bom dia, Sônia. Tudo Bom dia, bem? tudo bem? É, Seja bem-vindo, Stephanie, tá bom? Bom dia. Bom dia, Nayara também. Bom dia a todo mundo que eu ainda não dei bom dia, que chegou depois, né? Nós já estamos gravando. E quais são essas metodologias que a gente usa para resolver problema de todo tipo, né? De todo tipo, Bom dia, tá? Sônia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sônia. Bom dia, tá boa, dona Lidiane. Tudo jóia, Sônia. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tá bom. Então, nós já estamos aqui, eu já comecei a gravar, tá? Nós já estamos com algumas metodologias e eu tô vendo aqui que o meu celular está simplesmente escrevendo tudo que eu tô falando aqui. Vocês acreditam num negócio desse? Tá danado. Eita, no grupo. Ai, ai, ai. Ah, não, para Nayara, que eu comecei a. Eita, tudo que eu estou falando aqui, ele está escrevendo. O Lid, nós estamos gravando, é melhor estar sem imagem, tá bom? Porque porque depois eu vou.
vou colocar isso no canal do YouTube e outras pessoas podem ver, né? Certo, certo, ok. Tá bom? Bom, então, gente, nós temos algumas metodologias, algumas ferramentas, as que estão em vermelho, fluxograma, checklist, diagrama de Pareto, 6M, ou chamado às vezes de causa e efeito, histograma, diagramas de dispersão, cartas de controle, são foram denominadas como ferramentas da qualidade, são mais antigas. Muitas outras foram surgindo e tem muitas outras que não estão aqui, tá? Então, algumas delas que estão, a matriz Gucci, PDCA, MASP, Brainstorm, muitas delas, 5 porquês, muitas delas alguns de vocês já conhecem, algumas eu acho que até todo mundo já conhece, mas mesmo assim nós vamos trabalhar com essas várias ferramentas da qualidade, com algumas eu vou ensinar vocês. Vocês vão ver para que serve, como aplicar e aprender a aplicar. Nós vamos fazer coisas práticas, por isso é importante fazer o possível para estar ao vivo, tá? Então, saber poder querer, 5W, 3H, estratificação, Kaizen, CCQ, benchmark, gerenciamento da rotina do trabalho, são várias ferramentas, cada uma usada para uma coisa. Análise SWOT, né? Então, tem muitas, e nós vamos ensinar para vocês várias delas. Depois, eu vou pegar esse PowerPoint, eu estou colocando nele o máximo de informações por escrito, e depois eu vou mandar esse PowerPoint para vocês no futuro, se quiserem estudar, vocês terem, além do vídeo que está lá, vocês terem o material, vocês podem até imprimir, combinado? Eu esqueci de pedir que vocês tivessem papel e caneta, porque vocês vão, às vezes, ter que anotar para fazer um exercício, tá bom? Fazer exercício, certo? Então, é, tem alguém aí que conhece todas essas ferramentas? Não, né? Tá bom. Mesmo que conhece, conhece algumas. Eu tenho certeza. Ô, Kelly, você conhece várias delas, né, Kelly? Sim, Pois é. Então eu tenho. E você usa várias delas no dia a dia? sim. E usa na sua casa, no seu dia a dia também, ou só na empresa? Usamos também no lado para o pessoal também. Não Não tem tem como não jeito. usar, não. Não tem jeito. Depois que aprende, né? É, É desse jeito. Depois que a gente aprende a metodologia, a gente acaba usando ela até automático. O 5 porquê, então, você vai ver. Agora, nós temos as inúmeras ferramentas e tem algumas que vão aparecer aqui que nem está o nome lá. Por exemplo, nesse primeiro aqui, carta de tendência e técnica de grupo, não está nem escrito lá. Mas quando eu quero identificar um problema, algumas técnicas que você pode usar são essas aqui: fluxograma, folha de verificação, brainstorm, todas as unidades nas instruções de trabalho, nós temos fluxograma, tá? Esses fluxogramas ajudam. Você vai lá, vai ver o que está acontecendo. Então, são várias coisas para identificar um problema. Eu vou, para cada necessidade minha, eu vou pensar numa metodologia, tá? Quando eu quero priorizar os problemas, mais usado é o Gucci, mas tem vários que pode ser usado. Outros também, diagrama de Pareto, brainstorm, técnica de grupo, a gente pode usar também para priorizar problemas. Tem momentos que nós vamos precisar de metodologias para permitir a descrição do problema, sabe? Em termos da especificidade, como é que está acontecendo o problema, qual o tamanho do problema. E aí nós vamos usar preferencialmente esse. Folha de verificação. Folha de verificação é o famoso checklist, tá? Histograma, diagrama de Pareto. E se eu preciso estabelecer um quadro completo das possíveis causas do problema, tá? A gente usa o 5 porquê para a gente ver
a causa, mas às vezes para ter um quadro mais completo eu vou usar mais, eu vou usar o diagrama de causa e efeito, que é 6M, um brainstorming é muito bom, tá? E o saber querer poder querer com o 5W3H são ferramentas que a gente usa. Agora, quando eu quero confirmar a causa de um problema, eu uso brainstorm, saber querer poder, diagrama de Pareto, são várias. Então, vocês estão vendo que a técnica ela pode usar para várias coisas. Mas se eu quero desenvolver uma solução, tá? Para estabelecer um plano de ação, qual que eu vou usar? Tá? Então, tem mais uma análise de força, apresentação à gerência. Aliás, que coisa feia, gente, esse gerência aqui. Vamos arrumar isso aqui. Nossa Senhora! Essa gerência aqui sem acento. Vamos arrumar isso agora. Apresentação à gerência. Tá dando para ver? Continua aparecendo aí, ô? Pessoal, alguém me fala se continua aparecendo a. Continua assim. Continua, tá bom. Eu consertei ele, né? Então, são várias formas de desenvolver, tá? Então, para cada coisa, depois vocês vão ter isso para cada coisa. Agora, se eu quero implementar uma solução, eu uso outro tipo, né? Para retroalimentação, para um gráfico, eu uso outro tipo de análise, tá? Outro tipo de metodologia. E a primeira metodologia que eu vou trabalhar com vocês é o 5 porquê. O negócio do 5 porquê é o seguinte, você vai perguntar por quê, até chegar na causa fundamental, até você chegar... Geralmente, quando você chega em 5, no máximo, às vezes no 3 você já chegou na fundamental. Mas às vezes, então, imagina você o seguinte, eu tenho um problema, teve uma não conformidade, um problema, não conformidade é um não atendimento a um requisito. Aí teve esse problema. Eu quero saber por que que aconteceu isso, tá? Agora, os 5 porquês é uma técnica, ela é simples. E consiste em você perguntar até 5 vezes e vai identificar a causa fundamental, a causa raiz, sabe, de alguma falha, algum problema. E nós vamos fazer o quê? Eu vou usar a resposta do primeiro porquê como pergunta para a próxima etapa. Até eu chegar no 5, normalmente até o 5 eu já encontrei a causa provável, tá bom? Então é uma técnica simples. Então, por exemplo, tá, tá chovendo dentro choveu no meu quarto aqui. Cheguei em casa e vi que choveu, um problema, choveu dentro. Mas por que que choveu aqui dentro? Choveu porque eu não fechei a janela. Mas por que que eu não fechei a janela? Tá vendo, ó? Primeira pergunta, ó, o problema é choveu. Aí eu perguntei, choveu, mas por que que choveu aqui? Choveu porque eu deixei a janela aberta. Porque eu não fechei, porque eu já deixei a janela aberta. Mas aí eu uso a resposta, que eu deixei a janela aberta, como uma pergunta para o próximo porquê. Por que que a janela, que eu saí e deixei a janela aberta? Ah, porque eu saí e deixei a janela aberta? Porque eu não imaginei que ia chover. Mas por que que eu não fiquei atenta que é período de chuva e não fiquei atenta? Ah, porque eu saí com muita pressa. E por que que eu saí com muita pressa? Vocês estão vendo? Você vai pegando um assunto e pega uma resposta e faz uma pergunta em cima dela. Coisas às vezes simples, é automático. Por isso que eu perguntei para a Kelly. A gente usa isso, né, Kelly? No dia a dia, porque é exatamente isso. Aconteceu o problema. Ah, mas por que aconteceu isso? Ah, aí você vai chegar na causa fundamental. Às vezes eu chego na causa fundamental, que eu, na hora que sair, eu fico apavoradinha, e deu para sair correndo rapidinho. Ou, vamos trabalhar, eu vou trabalhar para uma próxima vez, para evitar reincidência. Vou pensar, gente, mas o que que eu posso fazer para que não aconteça mais esse problema, tá? Para que não volte a se repetir. Então, coisas desse tipo, é muito importante usar essa técnica do 5 porquês, que é uma técnica muito simples, tá? Ela, às vezes, as pessoas chamam de 5 A's. O A é porque em inglês, né, gente?
E como ela surgiu lá no inglês, às vezes você vai escutar. Five whys, ou cinco whys, tá? É, na verdade, cinco porquês. Agora, quando tem um problema, você vai perguntar por que que aconteceu esse problema. E vai perguntando até você chegar numa causa que é, você vê que é a causa fundamental. Vou dar um exemplo. Lá na Grafite, há muitos anos atrás, eu fui lá fazer uma auditoria e descobri que tinha uma quantidade imensa de problemas. ITs não estavam revisadas, tudo mais. Aí eu registrei uma não conformidade imensa lá. Registrei a não conformidade, uma só, com várias evidências objetivas. A não conformidade que eu vou registrar foi o seguinte: evidenciado que o sistema de gestão da qualidade na Grafite não está sendo gerenciado adequadamente, tá? E coloquei como evidência objetiva a instrução de trabalho tal tá desatualizada, a instrução, eu fui colocando todas as não conformidades que eu detectei, 20 e tantas não conformidades, 20 e tantos problemas em uma não conformidade só, porque eu achei que tudo tinha a ver com um único problema. Eu falei, esse problema aqui tem a ver com o coordenador da qualidade, só que eu não sabia direito o que que era. Aí nós fomos estudar e analisar por que que tinha acontecido aquilo. Ô, Kelly, você lembra desse problema, não lembra? Quando aconteceu lá? Lembro, você ficou um bom tempo lá. Pois é. Aí, depois nós fomos ver por que não tá, os problemas tá tudo com problema. Fui fazer uma auditoria interna, porque o coordenador da qualidade não tinha resolvido. Mas aí eu usei outra técnica e perguntei se ele sabia o que que tinha que fazer, como tinha que fazer. Ele sabia tudo, o que que fazer. Então não era problema ele não saber nem nada. Aí eu perguntei, mas por que que é que ele deixou as coisas sem fazer? Aí ele deixou sem fazer porque ele não, não quis fazer. Mas por que que ele não quis fazer? Ele não quis fazer porque ele não estava motivado a fazer. Tinha acontecido, fomos olhar o que que tinha acontecido, tinha tido um problema lá que simplesmente falaram com o rapaz lá, aconteceu um problema, e ele estava se sentindo totalmente impotente, totalmente desmotivado. Então, tudo nós descobrimos que, vamos ver, que as instruções de trabalho estavam desatualizadas, as pessoas não estavam sendo treinadas adequadamente, as coisas estavam tudo com problema, porque o coordenador da qualidade estava desmotivado. Aí eu me perguntei, mas por que que eu deixei ele ficar desmotivado? Eu era gerente da qualidade, eu tinha que acompanhar, eu não tinha, na época, um supervisor para me ajudar, eu era sozinha e tudo. Eu fui ver, aí eu vi por que que é que eu tinha. Então, eu não tinha. Então, o problema lá não era nem ele, era eu que não tinha percebido. E eu comecei, então, eu fui ver a causa fundamental que eu tinha que estar acompanhando melhor e vendo o que estava acontecendo lá no caso. Então, eu trouxe a responsabilidade para a gerência da qualidade. Um problema lá. Às vezes, muitas vezes, a gente vai pensando o que que é e não tem que simplesmente, não é questão de acusar fulano ou ciclano, não sei o quê. O pessoal, quando eu fui conversar com o pessoal lá na Grafite, todo mundo fala, mas era o X tinha que fazer, fulano tinha que fazer, fulano tinha que fazer. Mas por que que não fez? Nós fomos olhar isso, tá? Então, os cinco porquês, às vezes, é uma coisa simples, mas nos ajuda a ver um problema, às vezes, muito sério. Agora, como é que a gente aplica essa técnica? Primeiro, a gente identifica um problema. Então, identificou um problema, eu pergunto por que que o problema ocorreu. Então, o caso da janela, né? Então, eu identifiquei um problema, molhou o meu chão. Mas por que que aconteceu isso? Tá? Eu analiso a resposta, aconteceu simplesmente porque a janela não estava fechada. Aí eu analiso a resposta e pergunto, e por que que a janela não estava fechada? E vou repetindo por quê, porque até chegar no 5. Alguém achou difícil a técnica? Ela é bem simples.
Mas alguém achou difícil? Dá para aplicar no dia a dia, né? Alguém aí acha que é difícil aplicar esses 5 porquês? Acho que ela quase todo mundo já conhecia, né? Sim, é uma Agora, ferramenta bem, oi, desculpa, Kenny. é uma Oi, Kenny. ferramenta bem interessante, né? Inclusive na manutenção a gente usa bastante, né? Para busca de causa raiz de problemas. Exa- exatamente. Na manutenção, ela é muito importante. Você chegou e tem um problema no equipamento. Mas por que que deu esse problema? Aí você vai analisar, né? Ver o que que aconteceu. É exatamente isso. Ela é uma ferramenta simples e rápida, algumas vantagens dela. Ela permite identificar a causa raiz. Você já usava ela, Ken? Você já conhecia essa ferramenta? Já usei algumas vezes. Tá. Então é isso, ela é para usar no dia a dia mesmo. E ela promove, né? Com ela você consegue ter uma compreensão melhor do problema. O mais interessante é o seguinte: muitas vezes, quando a gente aplica essa técnica, às vezes a gente acha duas ou mais soluções, às vezes não é uma solução só, não. Quando a gente vai perguntando mesmo por quê, muitas vezes você vai ver que tem várias causas, não é isso? Não é assim, Kenny? Que acontece? Na Isso manutenção, mesmo. então, Aí começa a abrir o leque, né? É bem interessante mesmo. é. Por isso que nós vamos apresentar várias ferramentas, e depois, quando a gente estiver usando, você vai usar uma ferramenta junto com a outra, e aí vocês verão que quando você usa mais de uma ferramenta junto, às vezes é melhor. Nós usamos muito, tem algumas ferramentas que a gente acaba usando mais, e tem outras que a gente usa menos, e a gente tem outras que a gente usa quando o problema é mais grave, sabe? E a gente vai. Essa ferramenta do 5, porque ela pode ser usada uma grande variedade de contextos. Ela pode ser usada em grandes momentos e no dia a dia e na vida a gente usa os 5 porquês. Eu queria fazer um exercício com vocês, bem simples. Ô Maria, o Danilo tá aí? Só tá você, ou só tá você, só Só tá tá eu e você a Esther. e a Stephanie. Eu posso usar como exemplo a, o que é que um exemplo de vocês aí? Pode. Tá. Agora, Kelly, eu preciso da ajuda de vocês. Agora, mesmo quem não, Nayara, mesmo quem não tivesse pensar, eu queria usar o seguinte exercício. Olha só a minha ideia. Por quê? Olha só, o exercício é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar não. Um fato. Na auditoria, a última auditoria externa, foram registradas 4 não conformidades na metalurgia. Na grafite também eu vou usar a metalurgia, tá? 4 não conformidades. Eu queria perguntar, eu queria que vocês tentassem me responder, mesmo o pessoal de outro lugar, se souber uma ideia, pode. Mas vou começar o seguinte: Maria, Stephanie e Kelly e Nayara, principalmente vocês, mas os outros. A pergunta é: por que foi registrado 4 não conformidades lá na metalurgia? Veja, a fertilizante teve 0 não conformidades. A metalurgia teve 4. Aí a metalurgia, durante muito tempo, acontecia de ter 0 não conformidade lá na metalurgia. Mas dessa vez foram registrados 4 não conformidades. A pergunta é: por que que foi registrado, na opinião de vocês, 4 não conformidades na metalurgia, na auditoria externa? Por que que você acha, Stephanie e Maria, e Kelly, e Nayara e outro, mesmo pessoal? Por que que vocês acham que teve 4 não conformidades na metalurgia, na auditoria externa? E deu um trabalho danado para resolver. Inicialmente, acho que foi a modificação dos funcionários, né? O quadro de funcionários teve uma modificação muito, né, considerável, e o tempo para auditoria faltava pouco tempo. Então, assim, a gente tinha funcionários recém-chegados que não tinham noção, né, de todo o processo da empresa, então isso eu acho que levou, sim, a essas não conformidades. Então você acha que tinha. Agora, vamos usar essa resposta sua, Stephanie. Você acha que, porque existiam
muitos funcionários novatos na empresa, né? Teve uma mudança muito grande do quadro de funcionários. E aí, por isso você acha. Agora eu pergunto, por que que o sistema da qualidade não estava preparado para, se tivesse mudança de funcionário, por que que, mesmo que tendo essa mudança, teve não conformidades? Por que que teve tantos, por que que tinha tantos funcionários novos e deixou existir? O que que é? Vamos olhar isso aí. Porque a estrutura já estava danificada antes, né? Ô, Sônia, a gente já não tinha histórico, né? O que era feito aqui, como é que a qualidade funcionava aqui. A gente não teve acesso a esses históricos. A gente teve dificuldade até mesmo de encontrar o que a gente conseguiu, né, fazer no final. A gente não sabia onde estavam os documentos, então, assim, estava muito perdido as informações. Tá bom. Então, não Então sei. vamos usar essa resposta e vamos fazer a pergunta. Por que que não tinha histórico e por que que estavam perdidas as informações? É assim que é a técnica dos 5 porquê. Nós vamos chegar lá no... Sônia, Oi, Kelly. assim, a minha resposta seria falta de gerenciamento do sistema de gestão da qualidade. Você acha que estava faltando gerenciamento no sistema de gestão da qualidade? E por que que faltava gerenciamento no sistema de gestão da qualidade? Então, devido a essas trocas de colaboradores durante todo esse período, e não se preocuparam em colocar alguém para dar sequência no sistema. E foi deixando. Mas por que que não... Aí tá, mano. E por que que foi deixando? Por que que Porque aconteceu? priorizaram outros trabalhos. Quem priorizou outros trabalhos? A turma nova que estavam lá, que não foram orientadas também, não foram treinadas para pegar qualidade. Mas Eu por... acho que Fala, Kelly. eu acho que o ponto focal é justamente a questão do treinamento, né? As pessoas novas que entraram. Não foram treinados. Exato. É isso aí. Mas aí o sistema de gestão da qualidade ele tem que ser feito de tal maneira que não aconteça isso. A gente fala que não pode depender de pessoas. Tem que estar de tal forma que aconteça se tiver mudança de pessoas por qualquer motivo, o sistema tem que dar continuidade. Kênio, você é muito novo na empresa, mas você chegou aí e encontrou instruções de trabalho de todos os processos, não encontrou? Sim, E essas instruções de trabalho não te ajudou? com certeza. Sabe? Então, o que que falta? Será que faltou alguma coisa? Dizendo, o sistema de gestão da qualidade não pode acontecer. Não pode ficar, tem mudança de pessoa? Tem, mas tem que ter regra de tal maneira, o sistema tem que estar de tal forma montado que mudou uma pessoa, mudou 10, mudou 20, não importa. A empresa tem que dar continuidade. Imagina o seguinte, eu já vi um caso terrível, mas o que que aconteceu? Eu pedi para a Adriana também, mas eu tenho Oi, oi, Kelly, você tá discutindo com a Adriana e estou ouvindo, mas eu não entendi direito. Ah, era fora, né? Tá, tá Desculpa, bom. Não, tudo bem. Tudo bem, desculpa. tá bom, não era daqui, tudo bem. A pergunta é o seguinte: o sistema. Eu vi um caso de uma empresa uma vez que o ônibus da empresa houve um acidente com ele. E teve várias perdas de várias pessoas e tudo, sabe? As pessoas ficaram afastadas. E mesmo assim o sistema continuou andando. Entendeu? As pessoas, as coisas não podem. Você está entendendo, Stephanie e Maria, que não pode ser desculpa, não pode ser motivo. O motivo principal não é vocês, não é ter tido essa mudança. A Sim, mudança é concordo. só o primeiro porquê. Sim, concordo, porque o sistema tem que funcionar independente do funcionário, né? Ué, então teve mudança, tá bom, teve mudança, mas e aí, por que que as coisas não estavam de tal maneira
montada, nós sabemos que teve a ver com mudança, e a mudança teve a ver com mudança também no escritório, porque nós tivemos a mudança, a Nayara entrou no lugar da outra menina, que era a supervisora da qualidade. Realmente, o sistema, tá? Mas olha, por que que o sistema não estava tão sólido a ponto de resolver esse problema? Então, Igual a Kelly falou, acho que talvez não fosse a prioridade na época, né? vocês tinham que ter tido treinamento quando vocês entraram, tal treinamento que não permitia isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês entenderam a técnica dos 5 porquê? O importante aqui é isso. Ficou claro para vocês a técnica dos 5 porquê? Quer dizer, primeira coisa que vocês falaram coisa certa, tá certo? Por que que teve tanta não conformidade? Teve 4 não conformidades, porque vocês teve tanta mudança que acabou faltando algum problema aí. Foi a primeira. Aí a Kelly falou, por que que não teve? Porque vocês acabaram não priorizando, fazendo outras coisas. E vai. Agora, com isso a gente conseguiu ver várias coisas. E depois pode ver várias soluções, ou seja, para resolver o problema, para isso não mais acontecer. Então, o 5 porque é uma técnica que a gente usa para ir lá na causa fundamental. Tem um problema, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um problema que todo mundo às vezes acontece. Não tem dinheiro, entrei no cheque especial. Mas por que que eu tive que pegar dinheiro emprestado? Né? O dinheiro não deu para pagar as contas. Mas por que que meu dinheiro aí você simplesmente resolve, não sei o quê, mas aí para e analisa, ó, gente, não tá legal isso, mas por que que aconteceu isso? Aconteceu porque eu precisei de gastar um dinheiro com os medicamentos aqui, porque eu fiquei doente, precisei de gastar um dinheiro, um medicamento caro. Tá bom. Mas por que que você não tinha uma reserva para isso? Entendeu? A gente estava precisando de mas às vezes você vai ver por que que você não tinha uma reserva para isso. Eu não tinha reserva para isso, porque eu não tenho o hábito de fazer reserva, de separar dinheiro para alguma emergência, para não sei o que, um dinheiro para emergência. E por que que você não tem esse hábito? Porque nunca ninguém me ensinou, mas agora eu vou adotar esse hábito de ter uma reserva para alguma coisa. Entenderam? Você pode aplicar na vida de tudo quanto é maneira. Toda vez que der um probleminha, sabe? Eu briguei com a minha namorada, com meu marido, com meu amigo, sabe? Briguei. Mas por que que eu briguei com ele? Briguei porque ele fez um não sei o quê, não sei o quê. Mas por que que eu me irritei com isso, sabe? Se ele já é do jeito dele assim. Porque a gente muda, nós mudamos nós mesmas, mas eu não tenho. Não sou capaz de mudar o outro. Mas por que que eu fiquei? Porque eu estava esperando que ele fosse agir daquele. Mas por que que eu estava esperando que ele fosse agir daquele jeito? Sabe? Às vezes a gente vai analisando. Na vida, tem problema, gente. Usa o 5 porque que você vai chegar na causa fundamental e vai atuar para não repetir. Porque mais importante é não repetir, evitar analisar. Você chega na causa fundamental, na causa primária, na causa lá na raiz do problema, esse problema não acontece de novo, porque você vai agir na causa, vai tomar uma medida para resolver o problema. Por exemplo, neste caso da metalurgia, nós fizemos uma revisão. Eu e Nayara já paramos, já pensamos nisso. E nós fizemos uma revisão na instrução de trabalho da qualidade para ela ficar mais robusta, para evitar esse problema. Tá ok, ô Stephanie? Tá ok, Maria? Ok, só. Tá? Então, o problema às vezes não é aí, tá? Gente, alguém ficou com dúvida com a técnica dos 5 porquês? Podemos passar para uma próxima? É uma técnica muito legal, né? Ficou com dúvida, Kenny? Oi.
Não, para mim ficou legal, bacana. Só acrescentando, um treinamento aí de integração, né, para os novos funcionários seria uma solução também? Na verdade, nós já temos o treinamento de integração, sabe, Kenny? E aí, nós fizemos foi exatamente colocar na instrução de trabalho da qualidade, uma das coisas que nós colocamos é fortalecer esse treinamento de integração, Perfeito. tá? O treinamento de integração, ele já existe. Só que nós estamos precisando de mexer isso de tal maneira que melhorar isso. Você imagina o seguinte, a Kelly está há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, sei lá, na fertilizantes. Imagina que a Kelly ganha na loteria. Não vou falar de coisa ruim, não. Né? Ela ganha na loteria, sozinha, uma bolada, e resolve: não vou mais voltar lá, não. Sabe? O grupo tem que estar preparado para Kelly sair e tem que dar treinamento para outras pessoas, tem que ver tudo para não acontecer problema lá. Porque se ela sair. Foi exatamente o que aconteceu na metalurgia. A Isso mesmo. Silmara estava lá há muitos anos, né? A Silmara estava lá há muitos anos e era a Silmara e a Joseli. A Joseli saiu, mas a Silmara continuou e o sistema continuou. Aí a Silmara saiu, pronto, derrubou tudo. Então nós temos que estar preparados para uma saída de uma pessoa mais é, é, que está há mais tempo, com mais conhecimento, né? Perfeito? Tá bom? Ô, Kenio, toda vez que você abre, tá tendo um ruído grande no seu, um chiado quando você abre no seu som aí. Se tiver. Eu acho que é o meu computador, ele está com algum problema aqui no som, Ah, no microfone, né? uhum. Então tá bom. Ok. Mas tá dando para eu entender. Tá bom. Joia. Beleza, vamos lá. Então nós vamos para a próxima técnica, que é o Gucci. Então, 5 porquês ele é usado toda vez que tem um problema para você analisar a causa fundamental, fazer uma ação e evitar a repetição, que esse problema repita, que aconteça de novo. Agora nós vamos aprender a matriz Gucci. O Gucci, ele é excelente para priorizar atividades, tá? Imagina que você tem algumas coisas a fazer. E aí você tem que priorizar o que você vai fazer, tá? Então, GUT vem de gravidade, urgência e tendência. As primeiras letras, G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar. Quando tem várias atividades, eu vou pensar qual é que eu vou fazer primeiro, tá? Por que eu vou priorizar alguma atividade? Quando eu penso na gravidade, eu vou analisar os problemas causados ou benefícios se eu não fizer aquela atividade, tá? Às vezes a gente vai pensar na empresa os objetivos principais da organização, mas qual é a gravidade disso, se eu fizer ou se eu não fizer? Tá? Então, toda vez que eu tenho uma atividade, a matriz Gucci é o seguinte: eu vou pegar várias atividades e olhar qual é a gravidade, primeira gravidade, se eu não fizer isso aí, tá? A segunda coisa, quando eu penso na urgência, eu vou analisar a expectativa do tempo, porque às vezes eu tenho uma atividade e que ela tem que ser feita com urgência, ela tem outra atividade que pode esperar um pouquinho. Então, eu vou analisar o tempo, a expectativa do tempo para essa atividade. E a terceira é a tendência. A tendência, eu vou analisar o seguinte: se eu não fizer isso ao longo do tempo, o que pode acontecer se eu não fizer? Qual que é o problema, a tendência de piorar ou não?
tá? Então, eu vou analisar. Quando tiver um problema, eu vou analisar gravidade, urgência e tendência. Vou dar uma nota para cada uma e vou mostrar para vocês como é essa matriz. Vou dar uma nota para cada uma e vou depois multiplicar essas notas e depois vou analisar qual que é que ficou com a nota, o impacto maior. Pensando o seguinte, às vezes a gente, pela urgência, a gente tem a urgência e não analisa a gravidade e a tendência. E vou fazendo uma coisa, deixo de fazer uma outra mais importante, tá? Então, a matriz Gucci, por exemplo, se eu olhar a gravidade, qual que é a consequência se nada for feito? E aí eu vou dar nota de 1 a 5. Se não tem gravidade nenhuma, nota 1. Pouco grave, 2. É grave, 3. Muito grave, eu dou um 4. Mas o 5 é se a dificuldade é extremamente grave, gravíssimo. Então, eu analiso aquele problema em termos de gravidade e dou uma nota de 1 a 5. Às vezes a gente faz isso com de 1 a 3, simplesmente, tá? Mas 5 a gente vai pegar tudo. A urgência é o prazo para tomada de ação. Isso aí tem que tomar uma ação mais do que imediata, é urgente. Mas não tem pressa. A nota vai variar de 1 a 5. Se tem alguma urgência, o mais cedo possível, pode esperar um pouco, eu vou dando uma nota de 1 a 5. E a tendência é a proporção do problema no futuro. Se nada for feito, ele tende a agravar-se rapidamente, a situação, o problema é mais sério se nada for feito, ou vai piorar um pouquinho, tá certo? Ou não vai piorar nada. Ele vai a um problema que é estável. Isso aqui não faz diferença, a tendência. A proporção dele com o tempo é a mesma. E que é esse 125? Se eu dei 5 para tudo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Se eu tivesse dado 4 para tudo, daria uma média 64. 4 vezes 4, 16, vezes 6 vezes 4, 64. Se eu der 3 para tudo, daria 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Se eu dei 2 para tudo, que eu vou fazer a multiplicação da nota que eu dei para a gravidade, vezes a nota que eu dei para a urgência, e a nota que eu dei para a tendência. E, às vezes, se fosse tudo sem gravidade, daria nota 1. Entendeu a ideia? Agora, vai ter coisa que eu vou dar uma nota 5 na gravidade, vou dar nota 1 na urgência, vou dar nota 2 na tendência. Aí, 5 da gravidade, vezes 1 da urgência, 5 vezes 1, vezes 2 da tendência, eu vou ter um 10. E aí nós vamos fazer um exemplo para vocês verem. Olha só, peguei um exemplo seguinte. Imagina que foi feita uma pesquisa com clientes externos e internos de um restaurante. Eu levei esse dado para pesquisa com os clientes externos para uma matriz Gucci. Tá? E aí eu cheguei a seguinte, então eu tinha um restaurante e perguntei para eles algumas coisas e julguei a matriz. Olha só para vocês verem. Eu perguntei em relação ao ambiente, em relação à limpeza e higiene, em relação ao tempo de espera, o serviço do garçom, o cardápio, qualidade dos pratos e os preços. Ou seja, eu analisei 2, 4, 7 itens. A maioria do pessoal, quando eu perguntei a consequência, a gravidade, o ambiente deu nota 3. Na limpeza, nota foi 1, ou seja, estava tudo limpo, tinha problema. Tempo de espera, nota 3. Serviço do garçom, 1, estava bom. Cardápio, 2. Qualidade dos pratos, 3. E o preço, eles deram a nota 4. Era o pior. Quando eu perguntei, ninguém deu nota 5, mas quando eu perguntei em relação à urgência para tomada de ação, ações para isso, eu tive essas notas, 2, 1, 3, 1, 3, 4 e 4. Em relação à tendência, se eu não fizesse nada à proporção no futuro, olha só para vocês verem, que o preço, a nota deu 4 para tudo. Já aqui, ó, tempo de espera, estava 3 e 3 e 4. Mas teve notas diferentes. Quando eu multipliquei 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Como o serviço de garçom estava tudo 1, deu 1. Cardápio,
2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. A qualidade dos pratos, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Preço, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 66. Enfim, eu tive a gravidade, urgência, tendência. Eu acho que não é 66, não. Acho que é 64. Acho que 66 está errado. Acho que 66 é que está errado. É 64. Pois eu vou 74. consertar. Eu vou consertar 64, né? Com certeza. Eu falei, esse número aqui na minha cabeça vai estar errado. Eu vou consertar depois. Não vou fechar lá, não. Mas eu vou consertar porque é melhor consertar, porque tá muito feio. Ah, não, que engenheiro fazendo essa conta, não. É que eu devo 64 e aqui é 64. Eita, 4. Vamos. Então, quando eu tinha a matriz assim, ó, tudo separado, o que que eu faço? Eu coloco numa ordem para ver o que que é melhor. Quando eu coloco na ordem, olha o que que ficou. Os preços teve a maior nota, a qualidade dos pratos é o segundo, tempo de espera em terceiro, cardápio. E aí, na empresa, o dono desse restaurante, o que que vocês acham que ele tem que começar resolvendo? Ele tem que pensar nos preços. Primeiro, concorda? Ok? Isso, os preços. Esse é o problema mais sério. O segundo problema é a qualidade. Se ele quiser, ele foi fazer uma pesquisa para ver onde ele pode melhorar para tomar ações para ele conseguir melhores resultados. Então, ele vai primeiro tomar ação em relação ao preço e qualidade dos pratos, depois ele já vai pensar no tempo de espera. Às vezes, está problema tempo de espera lá no caixa, que o caixa tem que colocar mais uma pessoa, ele vai tomar ações. Depois ele pensa no cardápio, no ambiente. Então, às vezes, ele ficou muito preocupado com o garçom e com a limpeza do ambiente, com o ambiente em si, que esqueceu desses problemas. Agora, tem um detalhe, né, gente? Preço, você tem que ter cuidado, porque você tem que olhar a concorrência, o que que a concorrência está praticando, e tem que olhar o seu preço de custo, porque você não pode ter prejuízo. Mas, às vezes, você vai, para melhorar o preço, você vai tomar uma ação, aí você pergunta, mas por que que meu preço está alto? Né? Aí você usa o 5 por quê? E por que que é que se os concorrentes estão fazendo, às vezes eu vou ver que eu estou comprando minha compra que está ruim, né? Meus produtos se eu mudar o cardápio, às vezes, então tudo você vai depois fazer uma análise por que é que o preço, que o pessoal está achando o preço alto e não está vindo aqui. Aí eu vou fazer os 5 porquês e chegar numa ação melhor para evitar que as pessoas tenham essa percepção, que os clientes tenham essa percepção. Mas vocês viram como usar? Você vai multiplicar, olha só, você multiplica a nota que você deu para cada gravidade, urgência e tendência e tem o resultado final do GUT, que é a gravidade vezes urgência e vezes tendência. E depois você prioriza vendo o que que você vai tomar ações melhor. É legal a matriz? Gostaram? Muito bom. Né? Muito interessante, né? O Maria e Stephanie, vocês conheciam essa, essa ferramenta? A Gucci, não. Não tinha ouvido falar dela. Não. Experimenta aplicar para vocês verem se não dá para priorizar, se não vai melhorar. Sabe? A história do melhorar isso aqui. Aí eles fizeram a pesquisa com os clientes internos e tiveram umas notas, olha só. Condição de trabalho, eles deram nota 1. Treinamento, eles deram nota 2 só para urgência, se não tivesse alguma coisa. Orgulho. E eles chegaram à conclusão de que precisava de tomar uma ação em termos da segurança. Era o que o pessoal estava mais sentindo problema e na relação entre funcionário e funcionário também, que era o segundo problema.
tá? Então, de repente, você vai, o cara tinha liberdade e tudo mais, mas tinha um problema de segurança. Então, quando a gente faz essa tendência, gravidade, urgência e tendência, você vai ver qual é, onde você vai agir primeiro, que é naquilo que está mais, que se juntar gravidade, urgência e tendência, vai chegar num resultado melhor. Você pode usar de outra forma? Pode, você pode fazer isso. Em vez de usar gravidade, urgência e tendência, você pode fazer melhor. Quando a gente tem tantas ações, imagina na qualidade, Kelly, você tem muitas ações para fazer. O plano de ações, lá tem muitas ações. Aí, em todas as. Lidiane, tem muitas ações a fazer. Quais as ações vocês vão tomar primeiro? Aí vocês fazem. Olha, a minha mãe teve que sair um pouquinho, a Kelly, aí já já tá Aham. voltando. Tá bom, tá bom. Tem problema nenhum, não, Júlia. Agora, imagina o seguinte: que você tem várias. Aí na metalurgia, Stephanie, Maria, vocês têm várias ações a tomar, né? Depois da auditoria, vocês ficaram com um plano de ações enorme para fazer. Aí o que você vai fazer primeiro? Aí Aí põe uma matriz aí para verificar o que vai fazer primeiro, Uhum. tá? Qual é a mais importante? Certo. Entendeu a ideia? Nós fizemos no nosso plano de ações lá embaixo, nós fizemos tem lá uma multiplicação para você fazer e pensar qual que você vai tomar primeiro, qual ação que vai tomar primeiro. E aí, imagina vocês a matriz de prioridade, o exemplo bem simples aqui, ó. 5 é extremamente grave. Você pode colocar uma matriz com 3, 3, 2, 1. 3 para extremamente grave, 2 para grave e 1 para sem gravidade. 3 para extremamente urgente, 2 para urgente e 1 sem urgência. Tá certo? Você pode fazer e multiplica e vê qual que você vai tomar a ação. Tá? Mas na hora de fazer, você descreve. Você tem um item, descreve o problema, põe a nota, vê o total e depois você prioriza. Aqui está mais nota, você vai usar primeiro. Ok? Ficou bem claro, Alessandra? Não sei se você está aí, você está compreendendo aí a Nayara? Compreendeu aí o Gucci? Não sei se vocês já usaram, já viram aí. Alguém ficou com alguma dúvida na forma de usar? Que agora nós vamos ter um exercício para vocês fazerem. Ficou claro? Tem dúvida nenhuma, não? Vocês vão usar essa matriz aqui. Sônia, sem Oi, dúvidas. fala. Certinho, sem dúvidas. Muito, Tem muito dúvida. interessante. Beleza. Beleza. Então, Alessandra, você pode fazer isso aí, Alessandra, para qual proposta que você vai resolver primeiro, entendeu? Prioriza, faz a nota, faz as hotel, sabe? Qual o problema se eu não dar? Se eu tenho 3 propostas para fazer, eu estou complicado. Eu tenho uma proposta para fazer, eu tenho atendimento ao cliente para olhar se aconteceu alguma coisa, está tendo um problema, uma carga, ali tá cheio de coisa para fazer. Peraí, deixa eu fazer uma matriz aqui, deixa eu dar uma pensada aqui. O que é que eu vou agir primeiro? Porque às vezes a gente vai no urgente e às vezes tem alguma coisa que é muito mais grave se você não tomar uma ação, sabe? Tem a gravidade, tem a tendência. Gente, se eu não fizer isso aqui, meu Deus do céu, eu vou perder esse cliente. Aí, lá no laboratório, Stephanie, que é de laboratório, a Fabiane, que é lá do laboratório, né? Imagina que você tem 3 análises para fazer. Qual que eu vou fazer primeiro? Aí, rapidinho, dá uma pensada assim, sabe? Qual que eu tenho que fazer primeiro? Não é porque a gente tende a fazer o que é urgente. E aí, esquece alguma coisa importante
E esse importante vira urgente depois, se eu não fizer. Carolina, Caroline, você está compreendendo? Tem alguma dúvida aí? Tá tudo beleza? Se tiver alguma dúvida, tudo tranquilo aí? Hein, Carol? Abriu e fechou. Você ameaçou abrir e não, não abriu. Tudo tranquilo aí? Então tá bom. Agora, olha o exercício. Eu queria que vocês copiassem esse exercício. Vocês vão fazer uma matriz. São um, dois, três, quatro, cinco problemas, tá? Então, vocês vão fazer aí. Pega o papel. Eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Coloca de 1 a 5. Vai escrever, faz uma folha aí. Vai escrever os 5 problemas, deixa espaço para 5 problemas. E depois vocês vão dar a nota para gravidade, para urgência e para tendência. E vão fazer o total e depois vai priorizar, tá bom? Então, vocês vão fazer essa matriz aqui com 5 problemas, tá? Vou dar uns tempinhos para vocês fazerem aí o desenho e aí eu vou descrever o exercício para vocês copiarem. Então, o que que acontece? Vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Fazer uma matriz de prioridade de Gucci e o problema a ser tratado é o seguinte: no final do expediente, imagina você se depara com alguns problemas a resolver. Você tem 5 problemas. E o que que você vai resolver primeiro? Olha só que esse problema maluco. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma matriz aqui, ó, com 5. Aqui tem 3 linhas. Vocês vão colocar 5 linhas. Vai colocar o problema. Escreve da melhor forma possível, de tal maneira que você entenda depois. Vocês vão escrever os 5 problemas. Depois vocês vão dar a nota, qual que é a gravidade, qual a urgência e a tendência. E vão fazer o total e vão priorizar para mim. Aí vocês têm 5 problemas. Olha que esse problema maluco. Olha só. É o seguinte. Vocês receberam uma ligação e na ligação falaram para vocês o seguinte. Você passa na farmácia, passa no supermercado, porque comprou várias coisas. Acabou várias. Nossa Senhora. Desculpa, gente. Passou um maluco ali numa moto. Então, na hora que você sair daí, Alessandra, olha só, Alessandra, na hora que você sair do serviço, para vocês todos, na hora que sair do serviço, passa no supermercado, porque acabou várias coisas. Inclusive, acabou o papel higiênico, acabou o guardanapo, acabou o papel toalha e o álcool. Você vai chegar em casa e não tem papel higiênico, não tem guardanapo, não tem papel toalha. Isso é complicado, tá bom? Então, passa no supermercado. Aí a sua mãe recebeu uma ligação da sua mãe e ela pediu para você passar na farmácia e comprar para ela um antitérmico e levar lá na casa dela, porque ela está com febre muito alta e está sozinha em casa. E você recebeu uma ligação de um amigo que mora no exterior e ele chegou da viagem e chegou aí na sua cidade e está te convidando para você ir vê-lo após o trabalho para receber uma lembrança que ele trouxe para você e para jantar com ele. Opa, tenho que ir lá para jantar com meu amigo, né? Ele trouxe uma lembrança que eu estava querendo muito, né? E tem esse detalhe. E o quarto problema é o seguinte, quarto problema, quarta situação. O chefe ligou e informou que o cliente passará no dia seguinte, Farid ligou e disse, ó, o cliente vai passar amanhã cedo, no início da manhã, para buscar o produto. E você dá uma analisada e descobriu que o produto não está pronto e precisa ainda de umas 3 horas para terminar. Então, é isso que aconteceu aí na metalurgia, que o Rafael não quis vir para o treinamento, nem o Abrão, porque tem um produto lá que tem que terminar e não sei o quê. E, por último, ligaram lá da escola e disse que da escola do seu filho, e disse que seu filho caiu, se machucou e precisa ser levado ao hospital. Olha, Sandra, probleminhas fáceis de resolver?
situação que pode acontecer? Gostou? Entendeu os problemas, Alessandro? Você está abrindo e fechando, eu não estou ouvindo o que você está falando. Entendi, Sônia. E concorda que é uma. Você tem que. Tá difícil de decidir aí? É, para a gente saber qual que é a prioridade de cada um. E, pois São é. muitas prioridades, a gente Aí você saber, vai. saber enumerar mesmo, né? É. Deu para entender aí? Fabiane, Júlia, Alessandro, Ken, Anderson, Stephanie, Maria, Carol, Nayara, todo mundo. Entendeu aí, gente, os problemas? Eu vou dar um Sim. tempinho. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a matriz aí e copiar os problemas, tá bom? Faz aí a matriz. Quero ver. Nós vamos olhar o resultado, hein? Eu vou pegar água ali enquanto isso, tá, gente? Quando vocês fazem aí, tá? A minha água, eu tomei muita água, achei que tinha trazido o suficiente e não trouxe. Quem terminar, me avisa aí.
Não é fácil decidir mesmo, não, viu, gente? É por isso que eu fiz esse exercício para vocês verem. Na vida é normal isso. A gente tá com coisas que a gente não sabe o que a gente vai fazer primeiro. É verdade, é um desafio bem interessante. Agora analise com calma. Pensa aí qual gravidade, qual que é a urgência e qual é a tendência. Ok. Faz de conta que aconteceu tudo isso mesmo. Terminei, Terminou, Anderson? terminei. Empatou Difícil, né? algum? Mas Empatou algum ou não? não, quase, mas não. Quase. Depois você fez todos. Priorizou qual que ficou em primeiro? Qual que você vai Ligaram fazer? da escola do filho. Não, peraí. Tá, deixa, não fala ainda qual, não, mas você já priorizou? Qual foi? Já. Já, tá bom, Terminei também. Eu vou buscar água ali. tá bom. Enquanto o pessoal termina.
Pronto, gente, mais alguém acabou? A gente acabou, Sônia. E aí, vocês conseguiram se priorizar aí, ô Fabiane? Você e Isabela? Sim, Sônia. A gente priorizou o filho. É, tá bom. Vamos ver aí. Quem mais? Quem mais terminou? Mas também aqui já terminou, Sônia. Terminou, então tá bom. Quem mais? Não. Stephanie também terminou? Então vamos lá. Sim. Anderson voltou? Pegou a água e voltou? Já terminou? Kênio terminou? Sei. Terminei, tá pronto também. Então vamos lá. Agora vocês já fizeram e depois vocês priorizaram. Primeiro, vocês viram como é que é difícil, às vezes, a gente tomar alguma decisão? Também não, Verdade. às vezes não acontece 5 coisas assim também, não, né? Às vezes não acontece 5, às vezes você vai priorizar entre 3, ou entre 2, ou entre 4. Você põe os problemas e põe a nota. Mas, neste caso, você vê, por exemplo, coisa de papel higiênico não tem papel higiênico, não tem guardanapo, não tem papel toalha em casa, não sei o quê. É urgente? Às vezes é urgente, mas não é tão grave, né? A gravidade do filho pode ser mais. Vamos lá. Quem é que. Kênio, fala para mim a ordem que deu a sua priorização, deu qual ordem, Kênio? Certo. A minha primeira deu o filho, né? Ah, o filho, A segunda, a questão do cliente, que vem buscar amanhã. o cliente. Ah, filho, cliente e depois. Terceiro, a farmácia do Tá bom. antitérmico. Só 3 tá bom. Deu filho, cliente e Ok. farmácia, na sua opinião, né? Isso. Filho, cliente e farmácia, tá bom. Ô, Stephanie, o seu deu o quê? O meu deu filho, o Só os remédio para a 3 mãe, primeiro. Filho, o remédio para a mãe terminar o produto na empresa. então você deu para a mãe o segundo e o cliente o terceiro, tá bom. Ok. O Anderson, o seu deu o quê? O meu deu o filho, o remédio da farmácia A e os mãe itens, e o a quê? mãe e os itens do mercado. E passar no supermercado, tá bom. Tá bom. Ô, pessoal, Fabiane aí e Isabela, vocês deram o quê? Sônia, da gente foi o filho, Ah, o, o cliente ah, e a mãe, a a farmácia. mãe, farmácia, tá. As duas fizeram igual? A gente discutiu bastante, viu, Sônia? Mas a gente fez junto. Ah, vocês fizeram junto, tá bom. Porque, na verdade, às vezes a gente faz separado, né? Ah, Aí tá. na. Sim, a Este- soma, eu acho que deu diferente, Sônia. Hein? A multiplicação deu diferente? A soma não, a multiplicação, né? Que a gente multiplica, não soma, não. Multiplica. Você multiplica um vezes o outro, que o negócio Isso. muda, a multiplicação muda. É isso, eu falei errado, Sônia. Tá. Quem mais? Ô, Júlia, o seu deu o quê? O meu deu o do filho, Ah, o da mãe e do cliente. certo. Quem que tá aí que fez e que eu não perguntei ainda? Carol, você fez? Carol tá sem som, né, Carol? Quem tiver sem som pode escrever lá Oi, no. Sônia. Ah, que você fez o exercício, Sim. Carol? O que que deu? Coloquei mãe, cliente e supermercado, porque eu não tenho um filho, mas se tivesse, seria o filho em primeiro. Mãe, cliente, bom, mas tá bom, você botou mãe, cliente, supermercado, tá bom. Quem que tá aí que fez? Nayara, você fez? Ou Lidiane, você tá aí? Você fez? Alessandra, você fez? Que abre o microfone aí e fala.
Oi, Sônia, fiz. Qual a prioridade? A prioridade também coloquei o filho, e depois a mãe, e depois o cliente. Tem mais alguém aí que não falou? Que tá aí? Olha só. Gente, mas vocês viram que interessante que é na hora de fazer a multiplicação? Tá certo? Vocês tinham 5 problemas. Vocês botaram nota de 1 a 5. Quer dizer, vocês viram como é que é interessante? Você fica numa dúvida se é uma coisa e a outra na hora de parar para pensar, né? Aí todo mundo aí, a Carol disse que não tinha filho, mas que se ela tivesse, o filho era o primeiro, né? Por quê? Porque você para e pensa que, ó, isso aqui é grave, é urgente e se não fazer alguma coisa, pode ter um problema sério. É 3 coisas ao mesmo tempo, né? Aí a mãe lá, todo mundo, né? Às vezes na empresa, o cliente, muita gente usou, mas vocês nem preocuparam. Por que que teve gente no supermercado? Por último, um amigo ficou para lá. Gente, amigo é importante. Já pensou se ele vai ficar só aquele dia ali também? Mas na vida, muitas vezes é menos importante, né? A gente pode dar um jeito depois. Fala, Anderson. Não, então, eu queria falar que desses 5 problemas, o do amigo foi o único que eu não vi como um problema de fato. Eu vi mais como uma oportunidade. Aí foi por isso que na minha priorização, ele foi o que menos pontuou no total. Aí foi o último mesmo. Agora, vocês já pensaram que às vezes no dia a dia você fica puto com um amigo que deixou de fazer alguma coisa, que não veio, que não sei o quê, você fala, aí não veio no meu aniversário, eu convidei, ele falou que ia vir, não veio. A gente não sabe o que que aconteceu. Desse modo, né? É, né? Tá vendo? Na vida, muitas vezes a gente tem, mas você vê que às vezes o cliente é lá em terceiro lugar, para a maioria, e o cliente foi em terceiro. Dançou, entendeu? Né? Mas ele ainda ficou na frente, na maioria aí do supermercado. Mas no dia a dia, será que acontece de vocês terem 3 coisas a fazer e ficar na dúvida do que vai fazer primeiro? Acho que não nessas magnitudes, mas sempre, né? Mas sempre tem, não tão grande o problema, mas acontece de ter problemas, né? Faz Na parte. indústria acontece, né? Não com essa intensidade, mas eventualmente acontece. Ô, Kenny, você já pensou aí na manutenção de ter problema em acontecer ao mesmo tempo de ter problema, tá? Você chegou aí e descobriu que tem 3 equipamentos com problema. Sim, Na usina de na usina de beneficiamento, lá na UBG, beneficiamento não, lá na flotação, outro problema lá na com o secador, lá com o secador, e outro problema no briquete, sabe? Aí a bomba mais um problema, a bomba da alimentação lá tá pifada, sabe? E às vezes a gente tem que parar e pensar: o que é que vai acontecer se eu não consertar? O que que eu tenho que olhar primeiro? Qual que eu vou ter que olhar primeiro? exatamente. Analisar as consequências, né, de cada um deles e E ver qual que é a não, melhor. e não simplesmente a urgência. Às vezes a gente olha, a gente vai por causa do chefe, por causa do não sei quem, que tá pegando mais pesado, não sei o quê. Mas a gente tem que olhar, tem que analisar com calma, tá? Então, toda vez que vocês tiver uma coisa, tem uma matriz do Stephen, lá no Stephen Covey, no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem uma matriz que é urgente como é que é? Urgente e. Nossa,
É importante e urgente. Então, você pode simplesmente olhar. O que que é mais importante, o que que é mais urgente. Às vezes é urgente, mas não é importante. Sabe? Tem uma doença, tem não sei o que, é mais importante. E tem muita gente que faz as coisas urgentes e deixa de fazer os importantes, porque os importantes têm uma gravidade séria, têm uma tendência, têm um problema, e aí você deixa de fazer, porque fica fazendo a coisa urgente, urgente, urgente. Às vezes você deixar de assistir um treinamento que vai te resolver muitos problemas depois, né? Vai te Verdade. ajudar. Então, às vezes, isso não é urgente, mas isso é importante. Então, você pensar no que é importante para você pensando no todo e não simplesmente no momento. Sabe? É muito comum a gente resolver o que é urgente, né? Esse problema lá do supermercado é urgente, mas não é grave. Você entra, toma um banho, né? Se precisar. Dá para resolver de alguma maneira. Usa, usa o papel de caderno, usa jornal, né? E aí, gente, Nesse caso aí sempre tem um recurso. pode ter, você vai inventar algum recurso. Eu falei, eu falei, não tinha papel higiênico, não tinha guardanapo, não tinha papel toalha, não tinha álcool. Mas será que tem água? Né? Pois é. Tá bom? Aí, nós vimos duas metodologias, né? O 5 porquê e o Gucci. Eu pergunto, dá para aplicar essas metodologias no dia a dia? Com certeza. E são boas? Sem dúvida. Pois é. Agora nós vamos ver mais uma, que é o PDCA. PDCA é bem legal, sabe? Porque ele é também a símbolo símbolo não, é a primeira letra de quatro palavras em inglês. P de plano, D de do, C de cheque e A de action. Verdade, plano de planejar, do de fazer, C de cheque, checar e A de action, de agir. Agora, sabe o que que acontece quando falta ou quando tem o equilíbrio ou tem excesso PDCA? Imagina o seguinte, se faltou planejamento, faltou fazer, faltou checar e faltou agir. Na vida é assim, se faltou... Ô, gente, antes de fazer aqui, alguém ficou com alguma dúvida no GUT? Dá para fazer com essa prática e tudo? Dá para vocês fazer? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Podemos continuar, né? Alguém quer fazer algum comentário em relação a aos 5 porquês ou ao GUT? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Então imagina o seguinte, se faltar planejamento, o cara fica desorientado. Ele não sabe o que fazer. Então o planejamento é fundamental por causa disso. Agora, se não faz, você vai ser chamado de enrolão. Checou, se não checou, vai virar marido traído. Certo? Não checa, vai ter algum problema depois. Se age, se não age, o cara é omisso. Na vida, quando você tem excesso de planejamento, o cara é sonhador, fica planejando demais. Se faz demais, ele é igual chamar de trator. Esse cara é igual um trator. Se checa demais, é fiscal. E se age demais, é bombeiro. Então, na vida, a gente precisa do equilíbrio. O cara que planeja adequadamente, ele é estrategista. Nem é desorientado e nem sonhador. Quando faz adequadamente, ele é um cara que é realizador, nem rolão e nem trator. Se checa adequadamente, ele é gestor, nem é
como um fiscal e nem é como um marido traído que não checa nunca. E o equilíbrio no agir, o cara vira artilheiro. Nem é omisso, nem é bombeiro. É uma brincadeira, mas para vocês entenderem o PDCA, planejar, fazer, checar e agir, ok? Nós vamos entender aqui. Como eu já falei para vocês, a sigla PDCA vem do plano do cheque do átio. Essa metodologia, essa ferramenta, ela é muito legal porque ela que permite melhorar continuamente os processos, sabe? Então, a norma ISO 9001, ela é baseada no ciclo PDCA, tá? E para a gente melhorar cada vez mais, quanto mais a gente usar o ciclo PDCA, mais a gente melhora. E ela tem alguns outros nomes. É chamada de ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart. O Deming é das pessoas que começou com a qualidade lá no Japão, ele era americano, mas foi lá para o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar a reconstruir o Japão. Às vezes ele é chamado de círculo de Deming, ciclo de Deming, roda de Deming, às vezes chamado de círculo de controle, ciclo de controle, né? Mas talvez ela seja a técnica mais usada quando a gente fala de gestão da qualidade. PDCA é muito usado. Então, quem não conhece, pode conhecer o PDCA e aplicar na vida. PDCA é fantástico na vida, sabe? Ela é usada tanto para a gente iniciar uma atividade, e a gente inicia e depois a gente gira o ciclo. Por exemplo, nós começamos planejando, ao planejar o que vai acontecer, nós escrevemos as instruções de trabalho. E aí, depois disso, você tem a instrução de trabalho, você aplica, você faz de acordo com o que está escrito. Tem algumas empresas que chamam de procedimento operacional. Então, primeiro você escreve, planejou fazer, aí você vai lá e faz, executa. Quando a gente faz uma auditoria, a gente está checando, mas às vezes na qualidade, muitas vezes a gente nem faz auditoria, a gente faz uma verificação. A gente vai verificar o que está acontecendo, e isso a gente está checando para ver se o que está feito está de acordo com o que foi planejado. Aí, se não está, a gente vai tomar uma ação de treinar uma pessoa para fazer aquilo, de às vezes mudar, tá fazendo diferente. Então, quando eu checo, eu vou mudar o que está feito. Então, é o momento que a gente vai, o cheque você vai agir ou corretivamente ou padronizando. Se chequei, eu vou agir porque eu chequei e vi se o que estava feito estava de acordo ou não. E aí, então, eu planejo, checo, faço, checo e vou agir, tá? E sempre nessa mesma ordem, que é, eu começo no planejamento, depois eu vou fazendo, faço, e se por acaso não está de acordo, eu vou ter que analisar e tomar uma nova ação. Eu vou corrigir os problemas, eu vou ajustar alguma coisa, eu vou padronizar, tá tudo bem, eu vou falar tá tudo legal e deixo as coisas acontecendo. Então, no dia a dia, isso é muito comum a gente fazer, seguir o ciclo PDCA. A norma é feita, primeiro tem que planejar, depois tem que fazer. Então, o item 6 é no plano, 5 e 6 é planejar, 4, 5, 6 é planejar, o 7 e 8 é fazer, o 9 é checar, e o 10 é a ação, fazer o plano de ações, ok? Então, os itens da norma vai de 4 ao 10 e é exatamente no ciclo PDCA. Quem fez o curso de auditor interno já viu esse ciclo de diversas maneiras lá que a gente mostrou na norma, tá bom? Agora,
ela é uma ferramenta que ela serve tanto para iniciar a atividade, um processo, mas também serve para manter esse processo, tá? A gente vai girar esse ciclo PDCA, a gente fala, e gira o PDCA, e gira o PDCA. Eu vou mostrar para vocês o desenho aqui, como é que é, tá? Uai, mas tu fez a outra coisa, eu passei o mesmo slide duas vezes. Então, o que que você tem aqui? É o ciclo. Você planeja, você faz, checa e age. Planeja, faz, checa e age, e vai girando o PDCA. Ao planejar, eu vou estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer algum resultado de acordo com a política da organização, de acordo com o resultado do cliente, de acordo com o que você quer e tudo. Então, eu planejo o que eu vou fazer. Pois eu faço, ou seja, eu implemento os processos, eu sigo a instrução de trabalho, e na hora do checar é a hora que eu vou monitorar e medir os processos em relação ao que estava. Então, eu vou medir se o que foi feito está de acordo com o que foi planejado. E no agir, eu vou executar alguma ação para promover a melhoria do processo continuamente, tá? Esse ciclo é o seguinte: eu planejo, faço, checo e ajo corretivamente, e depois eu volto de novo, outro ciclo. Planejo, faço, checo e ajo. E vou para outro ciclo, e assim vai sucessivamente, sempre planejando, executando e verificando, né, checando e agindo corretivamente, até que chega num ponto que não tem mais problema e a gente vai corrigir. A hora do planejar, às vezes a gente definir metas e definir métodos. No fazer, muitas vezes a gente tem que treinar e executar. Verifica os resultados e padroniza ou corrige. Esse é o ciclo PDCA que vai dentro. Tá bom? Eu quero saber o seguinte: ficou alguma dúvida quanto ao ciclo PDCA? Ele é muito simples. Agora, nós vamos pensar nesse ciclo PDCA agora, tá? Como é que acontece? Imagina que você definiu uma meta de definiu a meta de alcançar 90% de satisfação do cliente. Aí eu fico fazendo tudo e vou lá e meço e vejo, executo e verifico que a meta alcançada não foi 90, foi 88. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar por que é que ela não atingiu a meta, certo? Ao verificar o resultado, eu tenho que, antes de padronizar, antes de corrigir, eu tenho que verificar. O corrigir é verificar. E tomar ações e planejar ações para que depois, a próxima vez, a satisfação do cliente seja atingida. Aí eu checo de novo, eu vou fazer, planejei várias coisas, fazer várias coisas, várias ações, e o cliente está beleza, está lá fazendo, está vendendo, está entregando e tudo. E aí eu vou ver lá e verifico. Atingiu a meta? Não. A meta era 80 e 90, mínimo 90, eu cheguei no 89. Aí eu tenho que planejar novas ações. Aí eu planejo, faço, checo e vou agindo. E aí eu vou girando o ciclo PDCA. Então, toda vez que tiver alguma coisa, não deu um problema, verifiquei. Então, eu fiz fiz uma auditoria interna. Quando eu fiz a auditoria, eu verifiquei que tinha uma não conformidade. Tem uma não conformidade. Aí eu vou ter que analisar, aqui a análise, no momento que eu vou analisar para ver o que aconteceu, corrigir e planejar novas ações, planejar ações para que essa não conformidade não aconteça mais. E aí, vamos executando o dia a dia, tá? Alguém ficou... Alessandra, você conhecia o PDCA? Conhecia lá do curso de, de auditoria, né? Curso de auditoria interno.
Sim, Mas ficou claro para você aí como é que se aplica o PDCA? sim, e é muito importante, né? Planejamento é tudo, né, Sônia? Até para a gente administrar o tempo da gente, para a gente sanar os problemas, tudo tem que ser planejado, né? A Uhum. vida tem que ser planejada, né? Em É, todas as questões a gente precisa de usar o plane- planejamento, né? planejar é pensar antecipadamente no que você vai fazer, né? Então, imagina, se você não planeja, diz que tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Não significa que vai dar certo, mas se planejou bem, tem mais chance de dar certo, certo? O Quênio, você conhecia o PDCA, Quênio? Sim, conheço também. Conhecia, né? Ô, Júlia, você que não fez o curso de auditor interno, conhecia o PDCA? Não, Sônia, não conhecia ainda não. Mas você ficou com alguma dúvida? Entendeu aí o que é o PDCA? Não entendi, sim. Certo. Carol já conhecia, todo mundo. Alguém ficou com alguma dúvida sobre aplicar o PDCA? Olha só, agora nós vamos ver uma outra metodologia que é o PDCA dividido, que chama-se MASP, que é o seguinte: ele é um método de análise e solução do problema. O P divide-se em 4 e o A divide-se em 2, tá vendo? Então, você identifica o problema, observa, analisa e planeja a ação. Na hora de planejar, então, esse método, o MASP, ele é MASP de M-A-S-P. Primeira letra de novo. M de método, o A de análise, o S de solução e o P de problema. Então, essa metodologia, você faz o seguinte: você identifica o problema, observa, analisa, planeja o que você vai fazer. Aí você faz, verifica, pergunta, deu certo? Se sim, você padroniza e conclui. Se não, você vai girar o PDCA de novo, entendeu? Vai identificar o problema, observar, analisar e planejar. E vai agir. Verifica, checa. Deu certo? Ah, beleza. Posso planejar, concluir, tá beleza. Enquanto não está, você vai girando o PDCA. E no planejar, ele é é, mais detalhado, tá? Aí é o seguinte, como é que é o PDCA? O que é identificar o problema? Eu vou definir e reconhecer a importância desse problema. Vou pesquisar características de uma forma ampla, descobrir as causas fundamentais, a causa fundamental. A análise é a hora da gente usar o 5Q ou outras ferramentas para analisar a causa. E na hora de fazer o plano de ação, eu vou estudar um plano para bloquear as causas. Ô Maria, Stephanie, vocês viram Oi? quando a gente analisa a causa, a gente não faz, não é isso? Sim, Você vai sim, estudar o plano, definiu a causa fundamental lá no 5 porquê, e vai sim, pensar numa ação para bloquear a causa, né? Uhum. Isso E aí mesmo. você faz essa ação. Depois, lá no nosso formulário, a gente verifica se foi efetivo. Se sim, prossegue, se não, volto lá na etapa 2. Pesquisa característica e vai, sabe, vai fazendo ação. Até que você pode, para evitar a repetição do problema, né? Você padroniza aquilo, aquela ação que precisa ser feita, tá? E você vai Certo. pensando em coisas pendentes, tá bom? Uhum. Né? Ok. Então, o PDCA, ele, às vezes a gente pensa só no planejar, mas a gente pode pensar no planejar mais detalhado aqui, tá certo? Que é pesquisar por que aconteceu, descobrir a causa fundamental e pensar num plano para que aquilo não aconteça mais, tá? Então, a verificação nossa, muitas vezes, o cheque, é por meio de uma auditoria interna. Então, quando a gente
é auditor e vai fazer uma auditoria e vai checar o problema e checar o que que a gente faz numa auditoria. Numa auditoria, a gente vai lá e olha, a instrução de trabalho aqui fala que você tem que fazer isso dessa maneira, você não está fazendo. Então, você vai, identificou o problema, né? Ao checar, eu identifiquei um problema, tem um problema aqui. E aí nós vamos ter que pensar o que que vamos fazer, analisar a causa e tudo mais para que aquele problema não aconteça. Então, a auditoria, eu falo que é o melhor momento de crescimento da empresa, por quê? Porque a gente prepara, melhora ao preparar, melhora ao descobrir os problemas, melhora ao pensar na causa, ao tomar uma ação para aquilo evitar de repetir tudo, e depois, quando a gente resolve o problema e faz a ação, tem um plano para ter uma ação para bloquear a causa fundamental, às vezes não é uma, às vezes são várias ações, né? E a gente prossegue e vai continuando, tá? Eu identifico o problema, analiso perdas e ganhos e defino qual é a ferramenta a ser usada. Na hora de observar, eu coleto o máximo de dados possível. Descobrir a causa fundamental, eu uso ferramenta adequada, mas chegar lá no fundo mesmo para poder evitar aquele problema. Aí depois vou pensar num plano de ação ou vários planos de ações. E aí sim eu vou agir bloqueando a causa fundamental, fazendo o que precisa ser feito para que nunca mais aconteça. E aí eu vou verificar se o bloqueio foi efetivo. Será que repetiu? Muitas vezes a gente verifica a eficácia da ação. A gente verifica a ação quando a gente tem no nosso formulário de resolver problemas, de quando tem não conformidade, ou a ação preventiva, que é a gente vê um risco potencial, também a gente verifica se o bloqueio foi efetivo, você verifica a eficácia das ações, porque às vezes não foi, quando você verifica, é o cheque lá, não foi eficaz, então tem que começar tudo de novo. Aí, quando tiver foi efetivo, que eu padronizo a solução. E sempre a gente vai recapitular todo o problema para evitar algum problemas parecido no futuro, tá? Eu defino claramente o problema e identifico a importância dele. Vou investigar as características específicas do problema com a visão ampla sobre vários pontos de vista. Vou definir a causa fundamental e conceber um plano para bloquear as causas e bloquear as causas. Tudo isso está no P, né? Quando eu vou para o D, eu vou verificar se o bloqueio foi efetuado. Não. No D é o fazer, né? E bloquear as causas fundamentais, resolver o problema. No cheque, eu vou verificar se o bloqueio foi efetuado, vou prevenir contra o reaparecimento do problema, padronizando, e a conclusão é recapitular todo o processo de solução do problema para alguma coisa no futuro, para evitar que isso volte a acontecer. O MASP é isso, tá? Eu quero saber o seguinte, dá para aplicar o MASP? Eu vou mandar para vocês, lá no grupo, um exercício para vocês fazerem aplicando o MASP. Vou mandar lá no grupo agora, nós temos um grupo que tá todos vocês. Kênio também eu coloquei lá, né? Coloquei. Todos vocês estão lá no grupo da... Eu fiz um grupo era um grupo de auditores, eu aumentei o grupo, que tá auditores, eu chamei de equipe da qualidade, para a gente pensar na empresa como um todo. E eu vou colocar lá um problema, mas eu quero depois que vocês apliquem. A próxima aula vocês vão me mostrar a solução desse problema. Tá bom? Ok. Ok, eu vou colocar por escrito lá. Nós vamos ter aula na próxima aula, na quarta-feira. E nós vamos fazer também, eu vou fazer lá uma, uma enquete para ver o dia que nós vamos programar para repor a aula
que teve na semana passada. Eu quero saber o seguinte: alguma dúvida sobre esses dois, sobre os 4 métodos que nós trabalhamos hoje? 5 porquês, GUT, PDCA e MASP. Essas 4 ferramentas. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Claro. Pode abrir o microfone aí e falar se está tudo bem, Tudo certo. certo? Ficou claro, professor. Legal? Gostaram de aprender esses 4 métodos? Ficou claro? Vocês gostaram? Que nós vamos ter outros. Tem alguns que são mais aplicáveis à vida pessoal, tem outros que são mais aplicáveis à empresa, tá bom? Ok? Qualquer dúvida, vocês vão assistir. Eu vou preferir vou preferir passar lá e nós vamos ver o resultado no próximo dia, tá bom? Eu vou parar de interromper a gravação aqui. Interromper a gravação, ok? Nós vamos continuar aqui mais um